Mas agora, já que a gente falou de verão, né, comidinha mais leve, a gente lembra de cuidar do corpo, fazer mais exercícios, se alimentar de maneira mais leve, mas e esses olhinhos lindos aqui? Ele precisa de muitos cuidados, por isso o Dr. Barela está conosco para nos orientar. Já lhe dei as boas-vindas e agora a gente quer saber, no verão precisamos cuidar dos nossos olhos de que forma? Acho que a gente tem que ter o mesmo amor que a gente tem com a pele. A gente acaba lembrando sempre da pele, protetor solar, e acaba esquecendo dos malefícios da radiação ultravioleta que está no sol para os nossos olhos. E o fator principal é o uso de óculos escuros com proteção ultravioleta sempre que possível. Aí o senhor falou do óculos escuros. Geralmente, quando vamos comprar os óculos, e você deve ter vivido essa experiência, a gente vai a uma ótica, experimenta um monte, deixa a pessoa que nos atende doida, porque a gente nunca sabe qual escolher. Aí esse aqui e esse aqui. Mas a gente se preocupa também em comprar em um local de segurança, que tenha aí a proteção UVA e UVB que o doutor falou na abertura do programa. Então, por que é tão importante a gente observar esse óculos de qualidade com a proteção, doutor? Perfeito, porque não é porque ele é escuro que ele vai proteger contra a radiação ultravioleta, tá? São coisas diferentes. Às vezes, aquele óculos que você compra na praia, lá naquele dia que você esqueceu, baratinho, né? Ele pode não conter a proteção ultravioleta e, em alguns casos, ele pode ser até mais maléfico do que benéfico. Por quê? Então, a pupila acaba dilatando e a radiação ultravioleta vai entrar com maior intensidade dentro dos olhos. Então, eu oriento sempre que possível, vá sempre na sua ótica de confiança, fazer um óculos escuro. E se tiver em dúvida ainda, eles têm um aparelho que chama lensômetro e eles podem medir lá quantos por cento está sendo bloqueado da radiação ultravioleta. O oftalmologista também tem esse aparelho dentro do consultório, que é o mesmo aparelho que a gente coloca e consegue medir o grau do óculos. Ah, é o mesmo aparelho? É o mesmo. A maioria deles tem já um indicador de proteção ultravioleta. Olha que interessante, eu não sabia disso. Que é o mesmo, eu achei que era um aparelho específico só para verificar... Não, é o lensômetro. Lensômetro. Isso, que mede o grau da lente. E na Sim. maioria dos lensômetros a gente já consegue verificar se tem bloqueio ultravioleta. E então, se a pessoa, por acaso, como o senhor disse, né? Posso chamar de você? Claro, por favor. Como você disse, comprou na praia, esqueceu, o sol está incomodando, aí ninguém quer fazer careta assim por causa dos pés de galinha, né? Ninguém quer ficar fazendo careta na praia. Aí compra o óculos, passou aquele monte de óculos, escolheu um lá, pagou baratinho, voltando para casa, vale a pena fazer a consulta para também verificar se esse óculos que adquiriu, ele tem realmente proteção, inclusive o quanto de proteção tem? Perfeito. Geralmente é aproximadamente de 90% a 100% de proteção do UVA UVB. Tá? E lembrando também que óculos de grau, na maioria deles, deve apresentar também proteção ultravioleta. Tá? No de grau também? Sim. A gente pensa que a proteção UVA UVB é só nos óculos escuros, porque Perfeito. Justamente vai bloquear a claridade também e a proteção dos raios do sol. No caso do óculos de grau, também é possível colocar proteção? Também é possível colocar proteção ultravioleta nas lentes de grau. Tá? Então, às vezes, é muito melhor você estar com óculos de grau com a proteção ultravioleta, para proteger contra a radiação, do que um óculos escuros sem a proteção UVA-UVB. E uma coisa que eu tenho observado, principalmente no verão, em verões anteriores, que muitas crianças passeiam felizes da vida, fazendo charminho, né? Andando na rua assim, de óculos, e muitas vezes aqueles óculos com haste de plástico, colorido, né? Eu não sei se esses óculos comprados também em lojinhas e etc., até entre os brinquedos de criança, teria proteção. Então, os pais e mães que compraram esse tipo de óculos para os seus filhos devem examinar, pedir para avaliar também? Sim, com certeza. Isso também pode ser verificado numa ótica ou no consultório oftalmológico. Bom, e além do óculos, né, o que mais nós podemos fazer para proteger os nossos olhos, a nossa visão? Acho que cuidar com o horário mais danoso, que é das 10 às 4 da tarde do sol. Tá? É importante salientar que agora, nesse final de ano, a gente vai bater quase uma intensidade muito alta de radiação ultravioleta. Ela é classificada em intensidade de 1 a 16. Aqui na região de São Paulo, a gente vai chegar a ter perto de 13, de 11 a 14. Quase no limite. Quase no limite. Então, se considerar isso uma pessoa com a pele branquinha, em 15 minutos, se ficar ao meio-dia no sol, já está queimado. Ou seja, mas na pele, a gente tem a sensação de que está doendo e lembra do protetor.
né? Mas quem que lembra do óculos? Porque o problema nos olhos, ele é acumulativo. Então, desde a infância, aquele tempo todo sem usar óculos, podem causar várias doenças nos olhos que a gente vai comentar logo a seguir. Então, pode nos mostrar aqui que eu estou curiosa. Vamos lá. Então, antes de tudo, é importante lembrar da anatomia do olho, né? Como que ele funciona? O olho funciona igual a máquina fotográfica dos modelos antigos. Lentes na parte da frente e o filme, que é a retina. A luz, ela acaba entrando por aqui, temos a pálpebra. Então, a gente já começa a pensar na pálpebra aqui na frente. Se pegar muito sol, pode ter câncer de pele. Excesso de sol aqui na frente pode fazer uma fotoceratite, como se fosse um olho seco, algumas células caem. Isso acaba não sendo tão grave que em 1, 2 dias acaba resolvendo. Aqui tem um dos maiores vilões, o cristalino, que é uma lente natural. Pode isso manter mais perto, doutor, que aí ele consegue... O cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro dos olhos, que com o passar do tempo vira a catarata, que é a principal... ela vai ficar opaca. Opaca, que é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Imaginando que isso é cumulativo, não é uma criança exposta durante 1, 2 dias, uma semana. Isso é durante a vida, né? E a gente vem com algumas degenerações no fundo do olho, né? Por causa da radiação ultravioleta também, que é lá no filme da máquina fotográfica. Eu quero até que o senhor volte falando do fundo que o senhor ia comentar agora, mas ainda nesse, como chama essa retina, lente? O cristalino, que recebe esse nome porque ele deve ser translúcido, que depois dos 60 anos, a maioria dos pacientes começa a ter um pouco de catarata, igual o cabelo branco, e ele vai perdendo opacidade. No caso, por exemplo, deste cristalino, existem pessoas que estão mais propensas, mais aptas a desenvolver a catarata do que outras? Por exemplo, nós temos muitas pessoas que nos veem, que assistem o programa, que trabalham na zona rural. Moram, inclusive, vivem um bom tempo da sua vida, inclusive no período que não é recomendado na praia, mas muitas pessoas trabalham ao sol nesse período. Com certeza. Elas estão mais propensas pela esse acúmulo durante a vida de ter a catarata? Sim, e não é incomum. Sim. Então, eles têm uma catarata muito mais precoce do que os outros pacientes, provavelmente pela radiação ultravioleta, por não ter um horário específico para trabalhar. Às vezes, das 2 da tarde, 1 da tarde, já estão expostos ao sol. No caso, por exemplo, os jovens que hoje estão nos assistindo, já pensando numa prevenção lá na sua vida mais adulta, chegando à senilidade, eles poderiam usar ou óculos de grau, ou um óculos sem grau, mas com proteção, ou um óculos de sol, se não atrapalhar o trabalho, já com esta proteção, para evitar problemas no futuro? Sim, a orientação que eu passo é que quando não tem grau, não há necessidade de usar um óculos com grau. Aí utiliza-se só o óculos de sol, porque realmente você vai usar proteger contra ultravioleta por causa da radiação solar. Sim. Né? Então, se tiver grau, coloca ultravioleta no óculos de grau. Se não tiver, o óculos de sol com proteção UVA-UVB, que na maioria das vezes vem com o selinho lá, o UV400, ou os importados vêm com um CE. Então, cada óculos vai ter um tipo, mas também pode ser falsificado. Por isso a importância de verificar se o aparelho realmente mostra que existe. E eu nem tinha pensado em falsificação de selinho, né? Mas realmente a mais segura opção é mandar verificar. Perfeito. Tá. Agora, por favor, volte ao fundo do olho. Ao fundo do olho é que temos a retina, que funciona como um filme da máquina fotográfica para captar essa imagem e levar para o nervo, para o cérebro, para fazer a leitura. Né? Então, a radiação ultravioleta também pode levar lesão no centro da retina, que é a principal parte do olho. Tá? E também lembrar que isso é cumulativo, não vai ser na juventude que isso vai acontecer. Isso é tudo uma poupança que você faz para evitar doenças lá na senilidade. Que poupança ruim, doutor? Uma proteção. O óculos escuro faz bem. Ou seja, tem que proteger mais cedo. Aí sim, isso é uma poupança. Porque esse acumulativo para poder trazer problemas lá na frente e essa radiação que a pessoa recebe ao longo da vida, além do cristalino e deste outro problema, de outros problemas que podem acontecer na retina, doenças graves como o câncer também poderiam acontecer ou não? Podem, mas são muito menos frequentes, muito mais raros, tá? No dia a dia, basicamente, o que a gente vê é a catarata mais precoce, quem está exposto muito ao sol, as alterações de retina e, para finalizar, só o pterígio, que não está aqui. O que é o pterígio? É aquela carne crescida que vem pela parte de fora do olho, que pode ter o fator genético, radiação ultravioleta ou de olho seco. Muitos pacientes confundem o pterígio, que é a carne crescida do lado de fora do olho, com a catarata, que é a opacidade da lente. Então, isso não é incomum no consultório, tá? Ou seja, isso também vai acontecer na senilidade, na fase Pode acontecer em todas as épocas da vida. Tem pacientes, eu já cheguei a operar pacientes com 20 anos de idade com pterígio, fator genético, né, radiação solar ao extremo, às vezes surfista.
né, que está sempre exposto ao sol, E trabalhadores aí não dá para rurais, usar o óculos? não tem como às vezes, né, e tem esses problemas. Então pode acontecer em todas as idades da vida. Bom, além desses problemas, doutor, eu tenho certeza que o senhor nos trouxe outras informações pensando nesses cuidados com a visão e com os olhos no verão. O que mais eu trouxe aqui para mostrar, talvez um exemplo didático, seria uma caneta que ela simula a radiação ultravioleta. Então, nas lentes, né, a gente vê aqui uma lente normal. Então, a gente vê que o azul, que significa ultravioleta, não sei se vocês conseguem ver lá, passa com uma intensidade muito mais forte. Aqui, com a proteção ultravioleta, a luz azul não passa. Ok? Vamos de novo, ó. Passando a luz, Essa o azul, é sem a proteção. sem a proteção. Aqui é com a proteção ultravioleta. Vocês percebem Olha, que não a dá luz pra está ver. ali. Ela está ali, ó. Não dá para ver, porque bloqueou. E aqui é aquele óculos que é o fotocromático, ou também Transitions, que é conhecido no mercado, né, que ele acaba escurecendo quando pega uma radiação ultravioleta, que é assim que ele funciona. E isso que a gente acaba mostrando. Então, aqueles pacientes que querem um óculos só, tem um óculos de grau e um óculos de sol, ele vai ajudar, tá? E aqui a gente consegue ver no bordo da lente, ó, ele escurecendo atrás, porque passa a radiação ultravioleta na parte de trás do Transitions, e aqui, quando tem a proteção, ele não escurece. Não escurece. Só para ver realmente que existe essa proteção. Olha, foi bem interessante esse exercício que nós fizemos aqui agora, essa demonstração, porque a gente fala, mas o povo não acredita. E agora deu para ver, né, empiricamente tá aqui, que funciona realmente esta proteção. O interessante, eu não sei, doutor, o senhor me permite? Claro, divirta-se. Eu vou me divertir mesmo. Só não aponte para os olhos nem para a pele. Não, pelo amor de Deus. Onde a gente aperta aqui? Aqui, isso. Tá. Vamos ver, você que vai mostrar, Guto? Ó, então eu vou colocar aqui, dá pra gente ver, passando pela lente, porque esta aqui não tem proteção, e pegando lá o fundo branco do display, né? Perfeito. Essa aqui, opa, não, tá certo. Tá certo. Ó, essa aqui, ó, eu vou pôr a luz aqui pra gente ver, eu vou trazer pra cá, não aparece lá porque ela tem proteção UVA, UVB, só tem o reflexo, mas ela não passa. E se a gente colocar sobre essa lente que não tem proteção e chegar na a fotocromática, ela vai a gente percebe que vai escurecendo, olha lá, olha. Se colocar direto, como se fosse direto mesmo, né, no sol, a gente faz assim, olha lá, ela vai escurecendo, ó. E se a gente coloca aqui nesse cantinho, onde tem a proteção, não escurece a lente. Ó, quando eu tiro, vocês veem. Olha, eu não tinha visto desta forma ainda, sabia que a proteção era importante e já falei sobre isso aqui no programa, mas desta forma realmente foi... Olha, muito obrigada por ter trazido, doutor. Quem sabe agora a gente convence as pessoas a, primeiro, verificar se o óculos que elas estão usando tem proteção. Segundo, se for comprar óculos, compre em lugares seguros. Se não, é melhor não ter. Perfeito. Acho que essas são as dicas, né? Lembrar sempre do óculos escuro com proteção ultravioleta, né? E como você falou no começo do programa, né? Lembrar de fazer uma programação para esse ano novo, né? Para melhorar a vida e lembrar de Deus sempre. E o óculos escuro, são as 3 dicas de hoje. E se você puder colocar na sua programação, busque um oftalmologista, já que estamos com todo o Brasil. Nem todo mundo vai poder conversar com o Dr. Barella, mas aí na sua cidade, o seu médico de confiança, busque, avalie os óculos que você já tem. Faça isso como um compromisso com sua saúde ocular, porque muitas pessoas perdem a visão por N problemas, mas esse é evitável. Né? Esse é prevenível. Não dá para as pessoas deixarem para depois. Sim. Essa tem que ser a primeira meta de 2023. Se lembrarem do óculos de sol nesse verão, eu já fico feliz. Agora, doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta, aproveitando o nosso tempinho, que já estamos encerrando a conversa, mas muitas pessoas têm o hábito, e eu vejo com muita frequência, as pessoas tirando da bolsa colírios e colocando colírios que compramos mesmo sem receita, porque fica lacrimejando, o olho fica ardendo por conta da praia, da maresia, aquele ar coisa salgada, mergulha muito na piscina, o olho fica vermelho. O que o senhor nos recomenda, já que estamos falando do cuidado com os olhos, em relação a isso?
Perfeito. A gente sabe que agora é época de verão, né? Tem muita gente na praia, passeando. É importante sempre ter um colírio lubrificante, porque qualquer coisa que acontecer nos olhos, emergência, uma queimadura, alteração por protetor solar, o importante é sempre lavar bem os olhos como primeira medida. Pode ser utilizado colírios lubrificantes para ajudar. E se caso não tiver melhora, tem que procurar o oftalmologista para ver o que aconteceu, qual foi a piora, né? Eu só enfatizo sempre que muitos pacientes chegam no consultório usando clareadores e não lubrificantes. Então tem uma diferença. Então o clareador ele não vai lubrificar o olho, não vai ajudar o olho a ficar mais úmido e melhorar a parte da superfície, né? O lubrificante sim. Então cuidado para não comprar um clareador. Clareador tem a função estética de clarear o olho, ponto final. Lubrificantes, existem várias marcas, perguntando para o farmacêutico, se não tiver acesso ao oftalmologista, ele vai dizer o que seria melhor para ele. E se não melhorar com lubrificantes naturais, sempre procurar o oftalmologista. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Tiago Pontes. É um filósofo e parceiro nosso aqui, vem nos dar entrevistas dentro da área dele. E ele está perguntando, o excesso de brilho de celular e TV pode impactar os olhos pela iluminação e uso prolongado deles? Pode sim, né? Então existem muitas lentes hoje com proteção de luz azul. Fica muito a critério do paciente, tem paciente que não tem queixa nenhuma, tem paciente que tem. Nos celulares mais modernos a gente já tem aquele filtro de luz azul, então dá para usar isso como um termômetro para você, se aquilo te ajuda. Se aquilo te ajuda, utilize um óculos para proteger a radiação, a luz azul, que pode dar astenopia, ou seja, vista cansada e alterações visuais. E a Maria Geralda Rocha, de Mercês, Minas Gerais, colocou, já fiz 2 cirurgias de cataratas nos 2 olhos. Então, ao trocar o cristalino, quando ele fica opaco, pode reincidir e escurecer novamente? Não, a catarata não. Então, vamos lá, o paciente pode operar a catarata, se ele já foi operado, teoricamente a catarata não volta mais. Ou teve que fazer alguma outra intervenção para trocar lente, reposicionar lente, ou teve alguma complicação, ou ela fez a limpeza da pele que segura a lente, que isso sim é comum. Então, quando a gente tira o cristalino que virou a catarata, a gente mantém a pelinha, a gente coloca a lente artificial dentro e com o tempo essa pele ela começa a proliferar células, ficando opaca. E a gente faz um laser para abrir essa pele para a luz passar somente pela lente. Tá? Então, quando se opera a catarata, é uma vez na vida se não teve complicação. Se não, cada caso é um caso. Existem lentes que ficam opacas, precisam ser trocadas durante o ano, mas é muito raro. Olha, perfeito. Doutor, eu quero agradecer sua participação conosco hoje. Obrigado. Vamos ficar com olhos mais saudáveis, né? E sempre buscar um oftalmologista para tirar estas dúvidas, né? E também verificar o óculos. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Agora, para o senhor, um feliz ano novo, com muitos pacientes saudáveis e buscando a saúde dos olhos também. Amém. Para todos os telespectadores e que estão aqui conosco, né?